Olá, eu sou Cláudia Fernanda, professora de Ciências, e hoje na nossa aula de Ciências nós vamos revisar tudo aquilo que nós aprendemos durante este ano, até agora. Bom, será que você consegue? Será que você consegue relembrar algumas coisas? Será que você consegue me ajudar a entender algumas coisas? Vamos falar um pouquinho do que nós vimos durante este ano? Nós vimos muita coisa nova, muita coisa que vocês não sabiam que é assim que funcionava, né? E aí vamos relembrar juntinhos. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar, que nós começamos o ano falando, foi sobre o processo de alguns vírus, como eles eram tratados a partir das vacinas e quais as doenças eles traziam. Bom, nós começamos falando principalmente do coronavírus, que é o vírus que está agora em alta, causando a nossa pandemia, nos colocando em isolamento social, trazendo essa ideia negativa de que o vírus nos causa danos e que a gente não tem como cuidar, como curar, como se livrar dele. Mas nós temos através das vacinas. As vacinas, elas são organizadas na nossa vida desde o nascimento. Quando um bebê nasce, ele é levado ao posto de saúde para ser vacinado. Hoje em dia, alguns hospitais já liberam o bebê junto com a mãe, já com a primeira vacina aplicada. Bom, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo vacinados, não só pelos vírus novos que vão aparecendo, mas por aqueles que já estão erradicados. O que é erradicado? Erradicado é organizado, sanado, totalmente equilibrado. Ele existe, porém, ele não acontece mais. Então, ele foi erradicado, acabado, ok? Bom, vacina. Qual a importância dessa vacina na nossa vida? A vacina, ela nos traz a ideia de fazer com que o nosso organismo se proteja daquele tipo de vírus, faça com que esse tipo de vírus não aconteça no nosso corpo, no nosso organismo, certo? Bom, doenças. Quais são as doenças que a gente mais teve contato? Quais são as doenças que mais causaram danos ultimamente e que são viróticas? Nós vamos ter a dengue. Nós tivemos o ano passado muito forte a chikungunya, né? O Zika vírus. São doenças viróticas e que trouxeram para a nossa vida alguns ajustes necessários. Existem medicações? Ainda não de algumas, mas a gente consegue se organizar mantendo o ambiente onde nós vivemos limpo, evitando água parada. O grande problema é que com a chegada do Covid-19, nós nos esquecemos das outras e muitas vezes deixamos para lá. E elas ainda têm acontecido, ok? Bom, falando de vírus, falamos de vacinas, de doenças. E aí, nós vamos para onde? Bom, aí nós falamos de uma coisa que é muito legal, que é o sistema solar. Como que ele se organiza? A partir do Sol, como que esses planetas se dispõem? Como que eles giram ao redor da Terra e ao redor do Sol e a Lua? Como que isso tudo funciona? Nós vimos tudo isso. Uma outra coisa que nós vimos são as fases da Lua. Como que essa Lua acontece? Por que às vezes ela está enorme e linda, iluminada, e às vezes ela parece só uma tirinha lá no céu? Tudo isso se dá devido a essa rotação dos planetas, do Sol, da Lua e da Terra. Então, tudo isso acontece de uma maneira rotativa e está tudo englobado dentro do magnetismo que acontece, que firma, que faz com que esses planetas se mantenham ali e façam com que essa estrutura toda funcione. Sistema solar. Bom, aí depois nós falamos de um sistema do nosso corpo muito importante, que é o sistema digestório.
Falamos quais são os alimentos necessários para manter esse sistema organizado, funcionando, bacaninha, tirando tudo que a gente precisa desses alimentos, fazendo com que a gente se mantenha nutrido, que é a principal função desse sistema. Organizar a nutrição do nosso corpo. Dentro deste sistema, nós temos algumas etapas que acontecem, né? Nós temos a ingestão, que é quando eu coloco a comida para dentro, né, dentro da minha boca. A digestão. A absorção, que é quando o meu organismo absorve os nutrientes necessários, as vitaminas que eu preciso para o meu corpo. Aí a gente vai ter todas as estruturas que fazem parte desse organismo, né? Faringe, esôfago, estômago, intestinos, grosso e delgado. E como que isso acontece nesse processo? Tudo começa pela nossa boca. Você coloca o alimento na sua boca e a partir da sua mastigação já começa o processo digestório. Então é necessário que se mastigue muito bem o seu alimento, para que todos os nutrientes sejam quebrados e que esse nutriente lá dentro do seu estômago seja digerido de uma forma correta e utilizado pelo seu corpo na hora necessária, de uma forma certa, para que tudo se torne organizado, para que o seu corpo consiga estar nutrido e saudável. Saindo do sistema digestório, nós falamos do sistema respiratório. O sistema respiratório é um dos sistemas que tem sido mais falado ultimamente com a Covid-19. Por quê? Porque o coronavírus, ele ataca principalmente o nosso trato respiratório. Ele vai lá dentro do meu sistema respiratório e causa danos, causando um processo infeccioso muito grave dentro dos meus alvéolos, lá no meu pulmão, fazendo com que esse pulmão entre em sofrimento, certo? E não é lá nos alvéolos que a gente aprendeu que acontece a troca gasosa, onde tudo se torna filtrado e limpo, aonde a gente consegue capturar CO2, liberar oxigênio, para que todo o processo de limpeza do meu sangue, do meu ar seja feito? Pois então a gente tem que, por isso que a gente tem usado as máscaras para proteger as nossas vias respiratórias. Então, o nosso processo respiratório, ele é importantíssimo para que o meu corpo se mantenha com os oxigênios necessários e faça com que tudo aconteça de uma forma tranquila, eu consiga fazer a respiração. Se eu começar a me sentir cansada, se a minha respiração fica difícil, o meu processo respiratório, meu corpo entra em sofrimento. Então, por isso, o nosso sistema respiratório é muito importante. Depois disso, nós falamos do sistema circulatório. E aí, nós vimos que o nosso sangue, ele corre por todo o nosso corpo. O sistema circulatório, ele traz a ideia desse processo de andar do sangue no nosso corpo. Por onde que ele passa? Então, ele passa por todas as veias, vênulas, artéria, tudo isso faz com que o sangue corra no meu corpo de uma maneira tranquila e flua e vai lá no meu coração, faz com que haja pulsação desse coração, traz a ideia de que esse coração precisa bater. Então, para que ele bata, para que ele faça essa musculatura, porque o nosso coração é um músculo, então ele contrai e relaxa para que esse sangue seja recebido e expulso dele para poder fazer todo esse processo de circular, de andar pelo meu organismo. E ele usa quem? Ele usa as veias, as artérias, as vênulas, os capilares, que são bem fininhos, que parecem um fiozinho de cabelo, que muitas vezes a gente acha em lugares que a gente pensa que nem existem, né? Importantíssimo o nosso sistema
circulatório. E muitas vezes a nossa alimentação errada faz com que esses meios por onde o sangue passa se cubra com uma gordura e aí vai tampando, vai vedando o espaço, diminuindo o espaço por onde esse sangue vai passar. E aí nos causa danos à nossa saúde também. Então, também é importante cuidar do nosso sistema circulatório. Bom, nós falamos das reproduções. Reprodução sexuada e assexuada. Sexuada quando eu preciso de 2 gametas. Eu preciso de 2 seres diferentes para que haja essa fecundação. E a assexuada. A assexuada, o A é de negação. Então, não há necessidade de 2 gametas em 2 seres diferentes. Eu preciso que aconteça de uma forma tranquila, né? Um único ser, a partir de um brotamento, né? As plantinhas da mãe lá. Olha, tem um brotinho novo. Muitas vezes vocês já ouviram a mamãe falar. Tá saindo um brotinho novo na minha planta. Ou seja, a própria planta já está formando um novo ser igual a ela a partir das células dela. E aí a gente fala que houve um brotamento. Nós temos também uma regeneração. É quando você pega uma planta, corta ela em várias partes, coloca lá. Ou então, muitas vezes, a gente tem esse brotamento em seres aquáticos. Sabe um bichinho que a gente tem, que alguns já brincaram com ele, apesar de não ser para brincar? É a nossa taruíra, a lagartixa que fica lá andando pela casa. Quando você parte lá o rabinho dela no meio, ela torna a regenerar, ela se faz novamente. Nós, seres humanos, Homo sapiens, lembra lá da taxonomia, lá atrás, quando vocês aprenderam e nós somos classificados? Nós temos um órgão que é capaz de fazer essa regeneração. Nosso órgão chamado de fígado. O fígado, ele consegue se regenerar. Por isso, o nosso fígado, quando você faz um transplante, ele pode ser total ou parcial. Nosso fígado, ele consegue se regenerar. E com isso, a gente consegue fazer o transplante a outras pessoas de parte deste fígado, ok? Bom, agora é hora de você buscar esse conhecimento lá guardadinho que você veio adquirindo ao longo do ano. Vamos tentar refazer isso mentalmente? Você buscar, fazer alguma anotação. E para isso, você também pode acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até breve!